Olá, turma. Boa noite. Boa Boa noite. noite. Todo mundo me ouvindo bem? Eu sim. Sim. Ok, maravilha. Gente, hoje nós vamos falar sobre olhos. Aí a Ana Paula está respondendo também, está ouvindo bem. Ótimo, maravilhoso, tá? A Patrícia, que eu já lembro da aula passada, a Gabriela participou bastante. Ana Paula, eu não lembro se estava na aula passada, a Pamela também não. Fabrício, eu estava tentando lembrar o nome de Fabrício quando eu falei Fabiano. Fabiano eu já conheço de outras turmas. Cíntia, Nilva, minha querida. Oh, Alexandre, Pri, também estava na aula passada. Alessandra, alguém aqui que eu não falei, gente? Ah, tá. Ok, Pamela. Ok. Gente, hoje vai ser eu que vou começar a aula com perguntas. E aí, será que existe um óleo ou uma gordura legal que a gente possa usar aí na nossa cozinha, nas nossas preparações culinárias? O que é que vocês têm a me dizer? Que sim, né? Os óleos de origem vegetal são essenciais para o nosso organismo, para a nossa dieta, né? Nada, nada, nada? Ninguém quer falar nada? Sim, professora. eu acredito que sim, Paula. Agora eu tenho dúvidas. Vivo aqui investindo alto em óleo e estou muito curiosa para saber se eu estou jogando dinheiro fora ou se eu estou fazendo a coisa certa. Nilva, vou pedir para você repetir, né? Eu perdi alguns pedaços. Eu te digo que eu acredito que deve ter o óleo ou alguns óleos mais recomendados, né, nessa nossa perspectiva de comida saudável, mas eu tenho muitas dúvidas. Eu fiz algumas escolhas aqui em casa, mas estou pagando muito alto e estou com muito medo de estar jogando dinheiro fora. Ah, tá, ok, agora tá entendido. Vamos ver se esse dinheiro está sendo jogado fora. E aí, gente, mais opiniões? Óleo de canola. O óleo de canola, a Preta tá falando, é preta mesmo ou tem outro Não, nome? é Nilda. Mas a apelido é preta. Mas é Manda, branca, professora. Mas é opa! branca. Tu estava na aula passada? O óleo de girassol também, professora. Óleo de girassol, óleo de canola, ok, vamos falar sobre eles. Azeite de oliva. Azeite de oliva, o famoso azeite de oliva, quem está falando? Deixa eu pegar aqui, Gabriela? Ali, prof. Tem me ouvir? Alessandra, prof. Alessandra, azeite de Hein, oliva. professora? A Hum, senhora vai explicar qual a diferença do azeite de oliva normal e o extra virgem? vou falar um pouco sobre isso, vou falar um pouquinho sobre isso, tá? Mas a gente vai focar mais em óleos vegetais, a diferença de óleo e azeite, gorduras, o que é que um bom óleo deveria ter, tá? Eu até já digo assim, eu espero que ninguém ouça muito quando a gente diz o que é que um óleo precisa ter, porque a corrida para fazer com que aquele óleo tenha tudo isso, ela vai ser rápida, tá, gente? Ela, ela vai ser rápida. Quando o conhecimento chega e ele facilmente pode ser resolvido, é, a adaptação ela é muito rápida. E tem uma vantagem, tem uma desvantagem, né, Nilva? Até pensando no que você fala. A vantagem é que cria uma concorrência e a concorrência diminui preço. Porque às vezes o preço do óleo é porque ele tem um componente que nós vamos falar aqui que é diferente de outros óleos, tá? E os outros ainda não tiveram tempo de se adaptar, tá? Mas nós vamos. Prof, Oi? tem um óleo também que eu gosto bastante, mas é o de gergelim. Gengibre, caríssimo, caríssimo. Carinho. É, ele é um dos mais completos, tá, Alessandra? E você vai descobrir por quê. Só que ele não é um óleo acessível, gente.
né? Ele não é um óleo barato, ele não. Se você quiser usar ele no seu dia a dia, você tem que ganhar muito bem. Assim, é muito Não, custoso. eu tenho aqui, eu achei no sacolão, perto aqui de casa, tem uma loja de produtos naturais que ele é um vidro maior, não é aquele vidrinho pequenininho de plástico, Sim. ele é um vidro maior, que ali é caro, né? Lógico, eu pago R$ 20. Mas assim, eu não uso todo dia para tudo, óleo de gergelim, não, eu uso de vez em quando, às vezes uma finalizaçãozinha, um negocinho. Isso aí, Tenho a Lê, né? Ale, isso. Isso. Ali no Giasse tem, porque esses tempos eu resolvi fazer yakisoba, e aí na receita desse tal yakisoba que eu fiz, pedi o tal óleo de gergelim. Aí fui ali ver, no Giasse tem, mas é um vidrinho muito pequenininho, e já era, há um tempo atrás, 20 e poucos reais, mais ou menos. Olha, mas um vidrinho bem pequeno mesmo, então se tu comprar um vidro grande por R$ 20, tá no lucro. É. Monique, você consegue me ouvir agora? Consigo sim, Gabriela. Gabriela é a que estava trabalhando na aula passada? Não, eu estava presente. Eu estou aqui não come carne. Não, você apareceu toda uniformizada ou é impressão minha na hora? Não? Ah, tá. Perdão, verdade. Eu falei que estava terminando a produção, estava com a cozinha bagunçada. Olha, tá vendo que eu lembro, Gabriela? Pode falar, fica à vontade. Não, até eu comecei a falar dos olhos e tal, mas eu vi que não tinha ninguém me ouvindo, aí eu acho que era algum problema. Aí entrei e aí deu certo. Mas já disseram tudo que eu falei a respeito dos óleos vegetais. A menina falou agora assim, que eu entrei do óleo de gergelim, eu ia falar dele também. É importante, nutricionalmente a gente precisa de gordura no organismo, né? Vamos, quando a gente for falar sobre isso, a gente eu quero que vocês compreendam algumas coisas, é que elas precisam estar associadas a outros elementos para que você tenha um bom, como é que eu diria? Um bom percurso no nosso organismo e que você ajude-o a eliminar o que você não deseja e manter o que você deseja, tá? Isso é uma das coisas que eu queria que vocês entendessem muito nessa aula, saber escolher um óleo. E aí, saber escolher um óleo, eu tô falando de um óleo para comer de forma in natura, e um óleo para fritura, tá? Também eu queria que vocês percebessem isso, tá? Eu sempre digo assim, olha, infelizmente alguns vão sair decepcionados dessa aula, tá? Mas o que eu sempre comento quando eu trabalho com gorduras, o seguinte, a gente precisa entender que a ciência, ela está em constante evolução, o que é a ciência? Ciência é você está sempre estudando. E nesse estudar e nessa confirmação do que a gente já sabe, algumas coisas se concretizam e outras não. Tá? Então, nessa aula aqui, talvez eu decepcione algumas pessoas, porque já tem alguns conceitos formados sobre óleos, sobre gorduras, não é? E pode sair da aula assim um pouquinho decepcionado, tá? Mas assim, eu digo sempre o seguinte: a ciência, ela está atrelada à realidade. E a realidade, dura ou não, ela vai sempre se sobrepor em algum momento. Ela vai sempre aparecer em algum momento. E quando ela aparece, gente, a gente goste ou não, ela vai trazer algumas informações que às vezes a gente não queria que fosse a realidade, mas é. E nos óleos e gorduras a gente vai ver isso hoje nessa aula, tá? Então, para falar sobre óleos e gorduras, tem um filme que eu acho ele maravilhoso, é um filme baseado em fatos reais, é um filme clássico, é um filme antigo, é um filme que tem uma duração enorme. Oh, que bom, Nilva, que bom. Que é O Óleo de Lorenzo. Esse filme, ele é fantástico. E ele quebra paradigmas da época em que as pessoas, né, os personagens daquela época viveram o que estavam acontecendo. E eles quebram paradigmas por quê? Porque não vou contar o filme todo porque vai perder a graça, tá? Alguém já assistiu aqui esse filme? Nilva, conhece ele?
Eu vi esse filme há muito tempo atrás. Te confesso que já nem tô lembrando o enredo, já fiquei doida para ver de novo. Já botei aqui na lista. Mais alguém já assistiu ele? Lembra de ter assistido? Ele é um filme clássico. Mas a diferença, né, gente? Por que que ele traz questões diferenciadas para aquela época e ele vai de encontro a muitas afirmações do que se tinha como verdade. Isso só aconteceu porque é um casal de cientistas que teve um filho com um problema, né? E eles queriam muito curar o filho. E quem trabalha. Ai, eu me lembro desse filme. Lembra desse filme, Cíntia? Desculpa interromper, me Não, lembrei. Ele tinha tipo uma esclerose, assim. isso. Daí ela começou a dar tipo um azeite. Pois é. Ah, me lembrei. Desculpa interromper. Me veio assim nitidamente o filme. Maravilha, Cíntia. Então, quem estuda, né, passa por essa situação. Ah, não, agora eu vou pesquisar até o fim para eu saber exatamente o que é isso, tá? Isso é muito normal. Eu, particularmente, quando eu tenho qualquer problema que é algo que eu conheço, eu começo a ir a fundo para quando eu for falar com os especialistas, eu não chego lá nunca zerada, eu sempre vou chegar com alguma coisa. Então, e ainda mais hoje, né? Se a gente sabe aonde se formar, estudar, ler, a gente pode, pode ir construindo uma boa bagagem. Então, para falar sobre óleos, quebrando paradigmas de óleos, não é? O filme O Óleo de Lorenzo, ele faz isso e é baseado em fatos reais, não é uma ficção, tá? Eu vou lá para nossa aula, gente, porque eu não quero deixar vocês assim tanto tempo aqui na aula, que eu sei que é muito cansativo, e eu tenho muita coisa legal para falar, e eu também não quero me perder no conteúdo, tá? Opa, Começar, eu tenho uma dúvida. Vai falar alguma coisa sobre a atividade que tem para fazer hoje? minha querida, muito obrigada por lembrar, eu já tinha até esquecido. Vou falar sim, gente. Gente, eu preciso dar uma nota a vocês. E eu fiz um exercício curtíssimo, acho que ele tem 6 questões, tá? Uma coisa bem light, tá? Ele vai abrir hoje à noite, eu não sei se eu programei para 9h30, tenho que entrar no Cigar para lembrar que é o horário que eu programei ele. E ele vai ficar aberto até dia 13, eu sei que é um domingo à noite que ele se encerra. Tá? Então, vocês vão poder fazer agora, no final de semana, na próxima semana, ainda tem um outro final de semana, tem um tempinho bom aí para que vocês possam fazer. E vocês também podem fazer essa atividade 2 vezes, tá? Então, faz uma vez e achou que não fez bem, quer fazer novamente, pode fazer também. Lembrando o seguinte, o sistema ele vai acabar pegando acho que a segunda nota. Então, quando for fazer novamente, fique bem ligado para não perder o que já fez e ser uma segunda chance legal. Obrigada aí por lembrar. Então, eu não sei como é que está o conhecimento aqui, mas eu vou falando de coisas que eu acho que é legal e vocês vão dizendo se isso aí a gente já conhece ou não. Quando a gente fala de lipídios, óleos, gorduras e as oleaginosas que a gente está trazendo para essa aula para não esquecer desse conteúdo, tá? Então, a gente vai ter 2 classes, ele líquido, que são os óleos, ele sólido, que são as gorduras, tá? Então, sempre que eu falo óleo, eu estou me referindo a um líquido, sempre que eu falo uma gordura, eu estou me referindo a um sólido. Na grande maioria das vezes, mas isso não é uma regra, na grande maioria das vezes, quando eu me refiro a uma fonte vegetal, eu estou me referindo a um líquido. Quando eu me refiro a uma fonte animal, vamos ter uma presença grande de gorduras. Então, isso não é regra, porque se eu pensar no óleo de dendê, ele vai ter uma boa parte também sólida e ele é vegetal. Se eu pensar no leite, você também vai ter uma parte que não é totalmente sólida e você vai ter gorduras também no leite, tá? Então, é uma regra que eu diria assim, geral, da grande maioria, mas ela não é assim, tudo que é óleo vegetal vai ser líquido, tá?
E as oleaginosas que são sementes, de uma forma geral, a grande vantagem delas é que é uma fonte de lipídios, de gorduras, e nós vamos ver esses tipos de gorduras vegetais. E qual é a vantagem? O colesterol, que eu falei que eu vou falar muito nessa aula do colesterol, gente, o colesterol, ele é uma estrutura química que somente é encontrada em fonte de origem animal. Então, oleaginosa não tem colesterol, tá? Não tem. A gente sempre vai encontrar colesterol no ovo, a gente vai encontrar colesterol no leite, a gente vai encontrar colesterol nas carnes, tá? Mas em oleaginosas, nós não iremos encontrar. Nós iremos encontrar um fitosterol, que eu vou falar dele mais na frente, que o pessoal gosta de chamar colesterol vegetal. Às vezes eu não gosto dessas associações, porque as pessoas se perdem, ponto um. Ponto dois, eu hoje tenho muita preocupação com a forma que a gente transmite a ciência, para não ser fonte de desinformação, tá? Então, eu reafirmo que colesterol só temos em origem animal. E isso é muito importante porque a gente vive um período também de que algumas vezes a gente encontra algumas propagandas que elas não são sérias. São propagandas que levam a uma interpretação equivocada. Então, por exemplo, dizer que um óleo vegetal é livre de colesterol, não teria necessidade desse tipo de informação. Nenhum óleo vegetal vai ter colesterol, tá? Então, é por isso que a gente precisa ter muito cuidado com os termos, tá? Então, tá aí alguns exemplos. Uma característica desses componentes, eles são insolúveis em água. A grande maioria dos compostos são solúveis em água, água é solvente universal. Os lipídios, eles não têm solubilidade em água. Então, é uma classe bem diferenciada e é uma classe que as funções são muito específicas, tá? Então, essa é uma característica dele que quando a gente vai estudar, às vezes dificulta até a gente fazer uma boa análise, porque você precisa fazer uma boa extração desse componente e é complicado uma vez que ele não se dissolve em água. Mas nós vamos falar mais sobre isso, tá? Falando em função energética, que é uma das bases dele, né, ser uma função energética, ele tem um valor calórico muito maior do que carboidratos e proteínas. São carboidratos e proteínas ali, 1 grama vai estar com 4 quilocalorias, uma grama ele vai estar com 9 quilocalorias. Então, ele é muito mais calórico. Comer lipídios, você vai ter um aporte maior de energia. E devido à nossa vida que nós temos hoje, né, uma vida mais parada, mais sedentária, e esse acúmulo de energia pode nos trazer alguns problemas, tá? Uma das coisas importantes dos lipídios, eles são veículos de algumas vitaminas que nós necessitamos para o bom funcionamento do nosso organismo. A D, a E e a K. Então, não dá para ter uma dieta livre de lipídios, que quando, voltando ao filme, que eu não vou comentar, mas só falando, né? Na época achava-se que o ideal era tirar todas as gorduras, né? E na realidade, os cientistas vão pesquisar e descobrir que o caminho não era aquele, tá? Então, isso a gente precisa ter essa clareza, assim, existe uma função esse macronutriente? Tem. Então, qual é essa função? Como é que a gente vai trabalhar com ela? É isso que eu quero que a gente compreenda, tá? Porque eu já falei. Também já falei de fontes animais, fontes vegetais, as riquíssimas. Vou falar um pouquinho das oleaginosas. São maravilhosas. Nós temos muitas sementes ricas em oleaginosas, porém elas não são acessíveis. São alimentos caros, a depender da região que a gente esteja, né? Não é tão simples qualquer pessoa ter acesso às oleaginosas, tá? Em alguns locais, como é que eu diria? Tem até de carrada, mas quem tem todo o trato com aquela castanha de caju, por exemplo, né? Quem tem todo o trato com ela de assar, de separar, tirar da casca, não é? Muitas vezes a renda não fica com aquele produtor, mas sim
com quem faz o caminho do produtor até o supermercado, tá? Mas nós temos várias e muitas vezes a gente não tem acesso. Então, algumas funções, e eu gostaria de enfatizar duas, né? Os lipídios nos fornecem uma família que é conhecida com ômegas, ômega 3, ômega 6, são os mais importantes porque nós não produzimos esse tipo de lipídio dessa família, ômega 3 e ômega 6. Se falava e se fala ainda, quando você pega literaturas mais antigas, se falava muito ômega 3, 6 e 9. Só que o que é que a gente sabe hoje? O organismo, ele produz o ômega 9. Ele tem capacidade de produzir. Então, quando a gente fala de alimentação e a gente fala de saudabilidade, a gente precisa focar em componentes em que o organismo ele precisa ser abastecido. E nesse caso, o ômega 3 e o ômega 6 é que nós precisamos dar foco a eles, tá? Ô, prof, Oi. uma perguntinha. A gente não produz o ômega 3, né? A gente não produz os ômegas, né? Então, por que ele faz tanta falta? Tá. A gente não produz o 3 e o 6, nós produzimos o 9, tá? Sim. Se eu vou. Pode perguntar. Não, era isso. Assim, a gente não produz, mas então por que ele é tão essencial para a gente? Por que a gente precisa deles? Tá. Se a gente pegar todos os macronutrientes, eu vou falar de dois que são focos da minha aula, os aminoácidos e os lipídios. Aminoácidos que a gente adquire nas proteínas e os lipídios, que é a nossa aula hoje, tá? Vou falar dessas duas classes. Todas essas duas classes, elas vão ter aminoácidos, vou falar, começando por proteína, elas vão ter as proteínas, os aminoácidos que vão formar as proteínas essenciais e não essenciais. Aquele aminoácido que é considerado essencial, a gente também não produz. Não é só lipídio que a gente não produz. Aminoácido também a gente não produz. Então, a gente não produz aquele aminoácido. Como a gente não produz ele tem que vir de algum lugar, senão, por exemplo, se faltar aminoácido essencial, dificilmente a gente vai conseguir viver, porque os aminoácidos, eles são responsáveis pela duplicação do DNA, do RNA, pela formação de enzimas, então, sem eles, não tem vida, não tem como ter vida sem aminoácido, é uma coisa essencialíssima. Então, a gente não só não produz alguns lipídios, a gente também não produz alguns aminoácidos. E o fato da gente não produzir nem aminoácido, nem lipídio, não significa que a gente não precise. Entende? Sim, professora, entendi. Então, a membrana, a nossa membrana plasmática, a membrana de todas as células, é uma lipídios, proteína. Então, a gente vai precisar dele, né, para ter a renovação celular. Hormônios, mulheres, né? A gente precisa de equilíbrio hormonal, principalmente quando a gente vai chegando a uma idade, né, mais amadurecida, e a formação desses hormônios depende de lipídios. Sais biliares, gente. Quando eu falo de sais biliares, não tem como a gente falar de sais biliares sem lembrar de colesterol. Se o colesterol não chega nos sais biliares, a gente não tem excreção dele. Vou falar um pouco já dele quando eu falar, tá? Chegar lá nele, tá? Então, isso é essencial para a vida. Esses pontos que eu estou trazendo e a parte de transporte de vitaminas é essencial. Os outros, a gente pode falar, mas esses primeiros, eles são essenciais para o funcionamento do nosso organismo. Eu posso falar de isolante térmico, físico, eu posso falar de saciedade, não é? Quando eu estou falando de comer, eu posso falar de sabor, textura, sorvete é tão bom por causa disso. Posso falar de energia, mas eu tenho outras fontes energéticas, mas é impossível a gente ter um bom funcionamento do organismo sem a gente ter um bom aporte de lipídios. Agora, o que a gente precisa entender nessa aula é quem é o perfil lipídico que eu preciso ter. É isso que eu quero que vocês compreendam. Eu quero aqui eu não quero trabalhar ligações químicas, eu quero mostrar uma coisa para vocês. Quando a gente fala de uma gordura saturada, que é uma cadeia assim, lisa, né, uma cadeia simples, como a gente chama, e a gente fala de uma gordura insaturada, que é uma cadeia dupla, e os ômegas, ômega 3, ômega 6, vão ter essa característica de cadeia dupla, gente. Quero que vocês compreendam o seguinte, essa cadeia, por que é tão importante
importante a gente entender algumas coisas da química para que a gente chegue numa alimentação saudável. Não tem como, tá? Essa cadeia lisa, ela se enrola toda, ela forma um novelo. Esse novelo na corrente sanguínea, né, esse enovelamento dessa cadeia química, se ele for grande, se ele tiver uma grande quantidade, ele vai acabar dificultando o funcionamento da corrente sanguínea e a saída desses componentes. Quando a gente ingere gordura insaturada, e aqui estão os ômegas, ômega 3, ômega 6, ômega 9, aqui também estão os óleos vegetais, por isso que eles são tão importantes, e quando eu falo de óleos vegetais, eu também estou falando de oleaginosas. Esse tipo de fonte, esse tipo de gordura que tem essa característica química da dupla ligação, ela não consegue enrolar por causa dessa dupla ligação. Como ela não consegue enrolar, ela funciona como a gente chama de uma vassoura, ela vai passando no organismo e ela vai arrastando essa gordura saturada. Então, é muito importante, quando eu falo de perfil lipídico, a gente saber escolher óleos que tenham uma quantidade significativa de insaturações, seja ele monoinsaturado, seja ele poliinsaturado. E essa informação está no rótulo, é obrigatória estar no rótulo, tá? Já há muito tempo. Então, observar se um óleo ele tem uma boa quantidade de gorduras insaturadas é extremamente importante, porque essa gordura, ela não se enovela, ela não consegue ficar na corrente sanguínea. E quando ela passa, ela leva também o colesterol, tá, gente? Ela ajuda a levar o colesterol. Então, tá aqui os ômegas, só para a gente ver as duplas ligações, ó. São moléculas grandes com duplas ligações, e são essas duplas ligações que vão dar esse efeito de varredura. Então, elas são muito importantes. Eu quero falar uma coisa a vocês aqui, e eu digo assim, ai, Deus tomara que grandes empresas não escutem. Existe um equilíbrio que precisa ser atingido na nossa alimentação entre o ômega 3 e o ômega 6, tá? E só vem da alimentação, a gente não tem capacidade de produzir. Qual é a grande questão? Vários óleos vegetais, e eu vou falar deles, de soja, girassol, de milho, aqui o pessoal falou, né, do canola, o azeite de oliva, já vou começar a decepcionar a galera. O azeite de oliva, eles são riquíssimos em ômega 6. O ômega 6, ele é facilmente encontrado em óleos vegetais. Então, é muito raro, eu não consigo lembrar, apesar de eu ter uma tabela ali no final, mas eu não consigo lembrar um óleo vegetal que não tem ômega 6. Isso a gente já é ponta virada, como a gente diz. Isso aqui, quando não tem, a indústria bota, gente. E essa é a questão, né? Então, existia um foco muito grande nesse ômega 6. O que é que acontece hoje? Isso é coisa nova, isso é coisa de pesquisa recente. Se percebeu que existe um desequilíbrio na quantidade de ômega 6 e na quantidade de ômega 3 que nós ingerimos. E daí, Nilva, minha colega, quando a gente vai escolher um óleo, Nilva e todos os demais, Nilva, porque ela me fez a pergunta. Um dos critérios mais importantes para escolher um óleo é saber se ele tem ômega 3 ou não. E aí vem a decepção. Azeite de oliva não tem, gente, tá? Então, e onde é que está o ômega 3? O ômega 3, até falei um pouquinho dele na aula passada, a grande fonte dele são peixes. É a grande fonte. Linhaça, chia, gengelim também tem, por isso que o óleo de gengelim é tão caro, tá? Também tem. E o que é que acontece? Quando isso foi percebido, começaram a surgir, que é uma coisa que quem é da área às vezes reclama e com razão, né? Começaram a surgir cápsulas de ômega 3, tá? Então, na realidade, o que a gente precisa trazer para a gente discutir quando a gente fala em alimentação saudável é adquirir ômega 3 não por cápsula, mas adquirir ômega 3 por meio de comida, comer peixe, comer linhaça, comer chia, comer fontes de ômega 3. E o que acontece hoje,
é que isso aqui virou suplemento alimentar. Então, isso é caro, isso é acessível, nem todo mundo compra, nem todo mundo sabe que deveria comer ômega 3. E qual é o problema desse desequilíbrio? Vou explicar para vocês o que eu tenho de leitura, tá? Porque isso é muito da área médica e eu procuro saber até onde eu posso ir. O que a gente compreende é que o organismo ele tem inflamações não perceptíveis. Então, elas não são percebidas, essas inflamações, elas são pequeníssimas inflamações que o organismo possui pela falta do ômega 3, e essas inflamações, elas vão passando anos e danificando a célula. Quando elas são descobertas, a célula já desenvolveu algum tipo de doença que não tem mais retorno. E essa falta do ômega 3, ela também tá associada, inclusive, a problemas depressivos, tá? Então, hoje, quando a gente vai comprar um óleo, é preciso observar se ele tem ou não. E aí vem uma coisa que eu disse, vou falar bem baixinho, é assim, ó, muitas fontes vegetais naturalmente não têm um ômega 3, não tem. E aí, quem já percebeu, quem já está mais na frente, né? Quem pesquisa e banca pesquisa, sabe que vai existir uma demanda de que aquele óleo vegetal tenha ômega 3. Então, tem gente que já saiu na frente, já enriqueceu, já colocou e está cobrando mais caro, entendeu, colega Nilva? E outros vegetais, como o gengilim, não, que já tem naturalmente o ômega 3. Entenderam, gente? Sim. Sim, estou aqui. Eu disse ali para os colegas, eu sei que tu não enxergas o chat, né? O chat. Eu estou rasgando dinheiro, que estou aqui usando quase só azeite. Eu troquei o meu óleo por azeite e consumindo cápsula de ômega 3, assim, religiosamente. Então, ai meu Deus. É esse o problema, né, que eu vejo, assim, eu procuro não falar, mas eu vejo vários Hein, colegas prof? falando que, lá eu só faço azeite lá em casa, Paulo. Eu digo, tudo bem, Hein, mas... professora? Oi, oi. Tá, então, resumindo, qual óleo, né? Qual gordura seria mais adequado a gente usar? Vou trazer uma tabela com essa resposta lá no final. Não se preocupe que eu vou deixar essa resposta para vocês, tá? Tá bom, Tcharanana! Ai, meu Deus, que curiosidade, eu vou morrer aqui. Eu só vou dizer eu espero que essa aula não voe, porque o dia que... hein, prof? Oi. Então significa que margarina nem pensar. Não. E a margarina vai ter outro problema, que eu vou chegar, tô chegando nela agora, tá? Tá, e quando Gordura dizem, vegetal faz uma hidrogenada. abobrinha recheada com margarina, tipo, passa a abobrinha na margarina, gratina, nada então? Nada, nada. Manteiga vai ser melhor. É, falando da margarina, gente, eu vou entrar num outro mundo aqui, que é o que eu falei na aula passada. É bom a gente conhecer as coisas para a gente falar assim na veia, na veia. E aqui a gente vai falar na veia de algumas coisas. Gorduras hidrogenadas trans e a mais novo tipo de gordura, interesterificada. Não sei se alguém aqui já ouviu falar desse tipo de gordura, desse novo formato de margarina, tá? Que são as margarinas interesterificadas. Então, para falar delas, eu vou resgatar um pouquinho da história, porque eu me sinto na obrigação eu não gosto de dizer assim, não, tudo não presta, não é ruim. Não, teve um percurso, tá? Nesse percurso podem ter erros cometidos de forma não pensada ou não. Isso aí é que eu não quero entrar porque a gente faz um julgamento, tá? Mas eu vou dizer assim, ó. Quando a margarina foi pensada, muito tempo atrás, existia um problema com a gordura animal, com a manteiga, tá? E aí houve uma demonização da manteiga.
tá, gente? É esse o problema de quem não conhece a história dos alimentos. A gente precisa não reproduzir. Então, já houve demonização de diversos alimentos. Hoje em dia, o demonizado é a glicose. Mas já foi o ovo, já foi a margarina, a manteiga, tá? E é por isso que quando eu vejo isso, eu digo, olha, eu preciso ler. Então, na demonização da manteiga surgiu a margarina. E aí, o bom era comer margarina, era ter acesso à margarina, comprar margarina. O que acontece? A margarina vem de um óleo vegetal, e a gente acabou de ver que os óleos vegetais têm esse tipo de ligação. Para ela se tornar sólida, tem que romper essa ligação. E aí eles fizeram uma hidrogenação, que é colocar hidrogênio nessas ligações para que elas quebrem, né? Se torne um composto semissólido, como a gente chama. O que ocorre nessa ligação química? Quando ele forma o cis, é maravilha, estamos de bem. Quando ele forma o trans, é problema. E reação química, muitas vezes você não consegue controlar tudo, que foi o que aconteceu com a margarina. A gente começou a ter um tipo de gordura que o organismo não estava acostumado, que é a gordura trans. Só que na época que isso foi feito, ninguém ficou preocupado com os efeitos colaterais, não é? Isso foi colocado para venda e até preços alarmantes. Hoje é super acessível, mas há tempo atrás era preços alarmantes. E o que é que se percebeu? É que a gordura trans ela não era quebrada pelo nosso organismo, ela não é quebrada. Isso tira o mérito da matéria-prima, que eu digo, perceber isso, a matéria-prima, óleo vegetal, ele tem suas características, ele foi mexido, ele foi alterado, tá? E aí tinha que substituir. Demoraram anos para dizer assim, ó, nós precisamos acabar com a trans. E o que mais me dói, é que permitiram, né? Permitiram, infelizmente, que só precisa acabar no ano de 2022, mas na realidade já está decidido que até, acho que é março de 2022 não pode ter mais. Só que, gente, se hoje a gente já sabe que não pode ter mais, hoje, na realidade, a gente ficou sabendo que não pode ter mais desde 2018. Tá? Se em 2018 a gente já sabia que não podia ter mais a trans, em 2018 já era para ter paralisado esse tipo de alimento, não é? Então, o que é que surgiu no lugar? Surgiu no lugar a manteiga interesterificada. Tá? Que esse componente aqui, ele não forma trans, mas ele vai trabalhar também a gordura vegetal numa gordura semissólida. Até eu e a Elinete, nós não nos conhecíamos quando a gente foi para muito tempo atrás, a gente descobriu depois que a gente estava no mesmo congresso sobre esse tipo de gordura. Você chega lá, o trabalho eram maravilhosos e perfeitos sobre a gordura interesterificada, tá? A situação é, quem compra margarina vai perceber que já tem no rótulo se ela é interesterificada ou não. Isso virou hoje uma propaganda, certo, gente? Então, na minha casa, a gente a gente prefere a manteiga mesmo. Aqui em casa ninguém tem problema e a gente, por isso, como ninguém tem problema, a gente não come nenhum tipo de margarina. Então, o que eu vejo disso aqui, até converso muito com a Elinete sobre isso aqui, é assim, ó, esse congresso ele foi em 2014, isso tem uns 6, 7 anos. Muita gente está pesquisando. Só que a gente ainda não sabe como é que esse corpo nosso vai lidar com esse novo tipo de estrutura. Então, isso vai levar um tempo para que a gente tenha clareza, tá? Dessa resposta. Então, hoje, o que eu digo a vocês é, se a embalagem diz que tem gordura trans, corra léguas, não é para ter mais, tá? Pergunta, gente? Nada. E nem adianta ficar comprando aquelas Becel. Becel verde, Becel. A Becel tem até um coraçãozinho, né? Meu Deus. Então, sempre me trazem a Becel. Eu digo assim, olha, gente, a Becel é uma das que está mais, ela foi esperta, ela está trabalhando com gordura interesterificada há um tempo.
Se a gente comparar a Becel com outras empresas, ela já está na anos-luzes nisso aí. Mas aquilo ali, gente, é esse processo de interesterificação, né? Você vai pegar a gordura vegetal e vai fazer isso, tá? Eu sei que ela é até recomendada pelos médicos, eu procuro respeitar as profissões, mas assim, é uma coisa muito nova, e quando a gordura trans ela surgiu também era uma coisa muito nova, né? E tudo que é muito novo no corpo, o nosso corpo ele é complexo. Às vezes a gente acha que aquilo ali não vai dar nenhum problema e devido a essa complexidade do nosso corpo, ele entende diferente. Então, até a gente conversa muito, né, sobre esse tipo de gordura e eu digo, olha, gente, eu não me sinto segura de dizer vou dizer que ela tem características químicas melhor do que a gordura trans. Isso a gente já sabe. Agora, os efeitos colaterais dela é que eu ainda não tenho segurança para responder. Então, tem que ter moderação aí nelas, tá? Tranquilo, gente? Faz algum tempo que aqui em casa a gente não come margarina, né? Mas assim, eu já comi bastante Becel. O que eu tô fazendo, agora tem um tempinho que eu não fiz, mas uns 2 meses mais ou menos. Mas eu fazia assim, eu comprava a nata fresca, né? Num saquinho assim que vende ela granulada. A nata mesmo. Daí eu batia e transformava ela em manteiga. E daí ela sai até mais barata do que você comprar ela naqueles potinhos lá, sabe? E se comprar a nata fresca e bater bastante, ela vai sair o leite ali, o soro, e vai ficar só a gordura que é a manteiga. Não sei se eu tô fazendo certo, mas pelo menos eu vi que vira manteiga e é mais barato. Tá, sim, mas tu bate ela dentro de algum vidro ou tu bate no liquidificador? Onde é que tu bate? Não, eu bato na mão. Tipo dentro do vidro de Nescafé? Num pote de vidro, assim, um pote largo, né? Porque tu vai precisar movimentar ela, né? Daí tu vai batendo, ela vai soltando uma água. Daí você pensa que vai dar errado, mas não vai, tu continua batendo. Daqui a pouco ela vira uma bola e fica uma água assim separada, a água sai e fica só a manteiga. E você Eu me abre. lembro que Um bolo, resumindo. É como se fosse bater um bolo. Pra botar até na batedeira. Isso. Eu nunca bati na batedeira, mas dá também. A batedeira é rapidinho. É que nem errar um chantilly, assim, alguma coisa que tu erra ali. Virou manteiga. Assim, tem nas feirinhas, assim, mais coloniais, vende o requeijão granulado e a nata fresca, num saquinho, assim. Daí eu sempre compro a nata fresca e bato até virar manteiga. Antigamente, há uns 22 anos atrás, estou falando da idade da minha filha, né? Eu morava em Joaçaba e lá a gente recebia o leite em casa, né? O leiteiro entregava em casa. Daí eu pegava, fervia o leite e deixava ele esfriar, botava na geladeira, daí ele subia assim uma nata bem grossa. E eu ia ali. Era assim que a gente fazia, que a avó fazia. Aí Que passava a semana saudade. inteira catando a nata. Então, E aí menina, botava dentro de um vidro de Nescafé e a gente passava a semana inteira batendo aquele vidro de Nescafé até virar nata. Era assim que a gente fazia. nós vamos falar sobre isso no finalzinho da aula. Eu vou tentar melhorar a vida de vocês em relação a isso aí, tá? Para não precisar ter todo esse trabalho. Vou dar algumas informações legais, mas a gente vai falar sobre isso também. Oba! Então, aqui alguns lipídios, tá? Lipídios de cadeias saturadas, o óleo de babaçu. Eu acho que eu vou ter que falar aqui, gente. Vou ter que falar que eu não consigo. O óleo de coco, o óleo de urucum. Socorro, fala do óleo do coco. Vamos falar do óleo de coco, tá? Então, é aquela, Nilva, aquela coisa, né?
É engraçado como sempre se quer, do mesmo jeito que gente, tô falando todos nós, tá? A gente tem essa mania de eleger alguns vilões e outros que seriam a salvação. Então, o óleo de coco na pandemia, gente, foi uma coisa assim terrível na internet. Eu que há um tempo atrás, há muito tempo atrás, ainda trazia algumas discussões na internet, assim, de dar respostas. Hoje eu abri mão porque você tem que dedicar muito tempo. Mas o óleo de coco, ele tem 90%, olha, gente, não é 10, não é 20, é 90% de gordura saturada, tá? Cadeia curta, mas é gordura saturada. Jesus amado. E aí virou uma febre, assim, que era coco para tudo, era coco para fritar, era coco para comer, era coco para cabelo, era o óleo de coco, como qualquer um outro óleo, vou falar do urumpu, vou falar dos óleos de amêndoas, de babaçu, tem suas características maravilhosas. Agora, não significa que ele é perfeito, tá? Então, para começar, ele não é. O óleo de coco, nem ômega 3 nem ômega 6 ele tem, gente, tá? Então você tem 90% de gordura saturada, que é a gordura que se enovela. Então, se a gente precisa ter cuidado no consumo de lipídios, qual é a quantidade de gorduras saturadas que eu como? Tá? Isso é muito mais importante. Vou dizer a vocês, vou dar uma informação a vocês que também dificilmente vocês vão encontrar por aí. É muito mais importante saber quanto se come de gordura saturada do que de colesterol. Eu vou explicar por quê. É que se você ingere o colesterol, mas junto vai um poli ou um monoinsaturado, se eles vão junto com aquele colesterol, facilmente ele vai acabar sendo excretado, já já eu chego lá nele. Mas quando junto com o colesterol vem muita gordura saturada, esse é o problema das carnes. Quando a carne tem uma grande quantidade de gordura saturada, e ela já tem colesterol porque ela tem mesmo, não é? Então a eliminação ela fica muito mais difícil. Então esses óleos vegetais que são ricos em gordura saturada, eles têm sua função. Eu não estou dizendo que eles são ruins. Aliás, não existe alimento ruim. É que não existe alimento perfeito. E o que aconteceu com o óleo de coco foi isso, foi botar o óleo de coco no pedestal e eu até comentei na época com as meninas, ainda bem que a Associação de Nutrição, porque a Associação Brasileira de Nutrição precisou emitir uma nota chamando a atenção da quantidade de gordura saturada que o óleo de coco tinha. Agora, pergunte se essa nota foi circulada do mesmo jeito que o óleo de coco foi circulado. Não foi. E por trás dessas circulações, gente, de alguns alimentos maravilhosos, a gente precisa lembrar que pode existir um marketing, tá? A gente precisa ficar atento a esses detalhes. Então, o ômega 9 que eu trago aqui, mas ele é produzido pelo nosso corpo, a gente vai produzir ele de qualquer maneira. Vai estar no óleo de oliva, na canola, no açafrão, no girassol, o ômega 6 riquíssimo em diversos óleos. Existe pesquisa que diz que a gente come 1 grama de ômega 3 e 30 gramas de ômega 6. Esse desequilíbrio é tão grande, que ele causa esses processos inflamatórios na nossa célula. Olha, gente, é 1 para 30. Já outros trabalhos dizem que é 1 para 6, outros falam que é 1 para 16. Então, na realidade, a gente não tem um valor absoluto. O que a gente tem de certeza é muito elevado em relação ao ômega 3. E qual é a dificuldade do consumo de ômega 3? Aí eu vou entrar nisso aqui. A grande dificuldade do consumo de ômega 3 é que ele está em fontes que muitas vezes não está na alimentação do brasileiro. Linhaça, óleo de pescado, atum, macarel, salmão, arranque, é tudo peixe. E por que não está? Às vezes eu queria falar isso da aula de proteínas e eu esqueço, acabo lembrando aqui. Então a gente de vez em quando vai lá. O consumo de peixe no Brasil, ele está associado também a preconceito, gente. Porque a ideia que a gente criou para o consumo de peixe é que peixe é uma alimentação de que tem que tem um poder aquisitivo menor, peixes brasileiros, né? Porque se for peixes comprados de forma de grandes pescas, não é. Então, isso cria um
preconceito com o consumo de peixe no Brasil. E isso acarreta na nossa alimentação. Por isso que eu digo, a realidade ela sempre vai aparecer, por mais que a gente às vezes negue-a. E está aí hoje a nossa deficiência. Muitas vezes a gente não tem um alto consumo de peixe, a gente não foi habituado a comer peixe, porque existe uma história no consumo do peixe que não valoriza essa proteína. E é nessa proteína que a gente vai ter a maior fonte de ômega 3, tá? Os processos de obtenção, né, que a gente estava falando nesse instante, o que é importante? Vou falar uma coisa que é importante aqui. Às vezes a gente tem professora, o azeite extra virgem, se é assim, se é quente, se é frio. Isso é legal de saber, isso é legal, mas o mais importante, sabe o que é mais significativo? Porque às vezes isso vira uma propaganda, gente. É assim, ó, vou falar agora só do azeite. O azeite, ele é adquirido por uma prensagem, é uma prensa, é uma máquina, isso aqui é a máquina, isso aqui é uma torta do azeite, né? E ele vai espremer essa sementinha aqui, que é o azeite, e aí vai sair esse óleo. Se isso for feito a frio, as perdas de componentes bioativos, que a Linete já deve ter falado com vocês, ela é menor, porque a temperatura perde esses componentes. Se isso for feito a quente, você tem perdas. Mas eu vou dizer para vocês uma coisa. Sendo prensagem, a gente já está anos luzes de felicidade, porque a prensagem, ela não envolve solventes químicos como a extração envolve. Isso para mim é o ponto-chave. Esse para mim é o ponto-chave. O ponto-chave é assim, ó, na extração a gente tem um solvente químico, que são os hexanos. Esse hexano, por mais que a gente limpe, e eu vou dizer a vocês que a gente procura tirar tudo. Quando eu falo a gente, porque eu já estive lá na indústria, já trabalhei muito com isso. Até hoje eu trabalho com algumas extrações. Sempre fica resíduo. Por mais que a gente tire, sempre fica. E não tem nenhum óleo vegetal que não tenha, que não seja adquirido por extração. Tá? A prensagem, o que é que eu vou ter? O que é que eu tenho hoje no Brasil de prensagem? Azeite e óleo de dendê. É o que eu tenho de prensagem no Brasil. Tá? O óleo de dendê, riquíssimo, que também não há valorização no Brasil, mas ele é riquíssimo em compostos saturados, ele é riquíssimo em compostos bioativos, não há valorização no Brasil. A extração, que aí sim envolve um processo químico muito mais brusco, tem muito mais valorização. Por exemplo, o óleo de gergelim, ele é extraído por extração, não é por prensagem. Não estou tirando mérito, estou dizendo só que isso é muito mais importante de se saber do que outros detalhes. É isso, eu não quero decepcionar ninguém, gente, só trazendo o que a gente sabe mesmo. E falando de oleaginosas, um dos componentes mais importantes das oleaginosas são o que a gente chama de fitosteróis. Fitosteróis, encontrado em diversas sementes, encontrado em peixes, em abacate, tá? Ele tem uma característica brilhante. Ele é capaz de fazer uma limpeza no nosso organismo do colesterol de baixa densidade, tá? Que eu pensei que eu tinha vindo antes, acho que eu botei depois, realmente, botei depois. Esse colesterol, que ele é chamado de LDL, né, que ele é o colesterol de baixa densidade, então, na realidade, como eu comentei ontem, o componente químico colesterol, ele é um só. Eu já mostrar ele aqui, já só mostrar ele aqui. Ele é esse aqui, ele é só esse cara. Qual é a diferença dele aí? Ó, só para vocês terem uma ideia, eu vou falar do colesterol primeiro. O colesterol, ele já foi tão estudado na área de química, tão estudado, que ele já rendeu a área de química 13, não é um, são 13 prêmios Nobel. 13, só de estudo do colesterol, para a gente descobrir muita coisa dele. E eu vou dizer a vocês, a gente não sabe tudo do colesterol ainda. O que é que nós sabemos hoje? Não é fácil diminuir colesterol. Quem tem colesterol elevado precisa procurar ajuda, porque tem muitas lacunas nesse estudo. A gente já sabe muita coisa. Meu Deus, nós estamos assim muito favorecidos de conteúdo, mas não é tudo. Para começar, nem todo o colesterol vem da alimentação.
Eu acho, eu inclusive vou até fazer um desabafo. Às vezes eu acho cruel com quem tem colesterol elevado e que procura ter uma boa alimentação, ser apontado assim, ah, não, sua alimentação não está boa. Nem sempre é por aí. Boa parte, principalmente de jovens, tá, gente? Boa parte de jovens, o problema do colesterol alto, a alimentação mas tem muita gente que com o envelhecimento, né, tem dificuldade, que aí vem a diferença dos colesterols LDL e HDL, de formação de uma lipoproteína, que é o que eu quero falar aqui, tá? Essa lipoproteína, como ela é chamada, é uma lipoproteína, ela não é só gordura, ela tem aminoácido também, lipoproteína, ela também tem proteína. Ela é diferenciada de alta densidade e de baixa densidade. Então, essa lipoproteína é quem transporta esse danado aqui do colesterol. Então, quando você tem essa lipoproteína HDL em uma grande quantidade, ele vai pegar esse colesterol, vai pegar lá, vai tirar lá do fígado, levar para os sais biliares, não é? Que é o caminho que ele deve ter, e dos sais biliares ele vai para o intestino e a gente libera. Quando a gente tem deficiência desse HDL, aí é que é problema. Muitas vezes a gente pode dar ao nosso organismo, tá? E aí eu volto para o fitosteróis. Os fitosteróis, eles nos ajudam nisso aí, que é uma molécula muito parecida com o colesterol, ela é muito parecida, mas ela só é encontrada em oleaginosas. A gente não encontra. Oleaginosas, gente, não são óleos. Oleaginosas, como a gente viu aqui em nossa aula, são sementes. Cadê aqui? Cadê as oleaginosas? São sementes. Amendoim, castanha, nozes, tá? Pistache, então é onde a gente encontra os fitosteróis. Qual é a vantagem dos fitosteróis? Como a composição química dele é muito parecida com o colesterol, o organismo se atrapalha e aí absorve, tem facilidade de absorver ele e o colesterol acaba sendo eliminado. Então, às vezes, você ajuda seu organismo só com o consumo de fitosteróis, quando o problema é mais esse aí. Querem fazer perguntas? Paula, uma informação bem ali no meio, só porque eu perdi mesmo a informação. No Brasil, tu dizes que tem, que até chamasse a atenção, que é feito por prensagem, é o óleo de dendê e qual é o outro? O óleo de dendê. No Brasil, a gente tem, por prensagem, o óleo de dendê, mas a gente também tem, que a maior parte não é brasileira, o óleo de azeite. O azeite. Ah, tá. Uhum. Tá, obrigada. Não é por prensagem. E aí, olhe o que é que acontece com... aí eu vou entrar em outros estudos, tá? A gente pensava, né? 1925, 26, se compreendia que o problema do colesterol era a alimentação. E aí, com muito estudo dele, gente, eu acho que alguém está com... Alguém quer falar? Alguém está com o fone aberto. Professor, o meu não está aberto, mas eu queria fazer uma pergunta. Faça, meu querido, por favor. Ômega 3, para eu incorporar, então, ele na minha dieta, a senhora tinha comentado ali da linhaça, né? E aí seria um óleo de linhaça ou a linhaça integral de alguma outra forma, processada? Como é que eu poderia usufruir melhor da linhaça? Você vai, olha, para você usufruir melhor dela, ela realmente é semente. Semente. Só que muitas vezes para você consumir muita semente, há o limite, né, do que você... E aí vem os óleos, porque aí no óleo você já vai ter ele disponível, ele já vai estar ali facilmente encontrado. Mas o bom é que quando a gente consegue equilibrar isso, Diego, é realmente fazer fonte da linhaça in natura, porque no momento que a gente faz o óleo, não só da linhaça ou qualquer um outro óleo, a gente vai ter perdas. Entendi. Bom, se eu fizer uma farinha de linhaça, alguma coisa assim, processar ela, estou mantendo ela in natura, ainda tem esse ganho. Tem esse ganho, tem sim. Tá. Paula, aproveitando o assunto Obrigado. sobre a linhaça, eu tenho uma dúvida.
eu sei que eu já ouvi das outras professoras que o ideal é ela ser triturada, né? Ou, sei lá, para o consumo, assim, né? Porque como ela tem uma camada que acaba sendo eliminada, então o ideal seria triturar. Mas eu tenho uma dúvida em relação à germinação ou o demolho. Se a gente deixar a linhaça de molho, assim, sei lá, de um dia para o outro, ou de 2 dias, a gente consegue absorver esse ômega 3? Vou te falar o que acontece com o demolho. É uma característica dos lipídios. No demolho você não perde lipídio porque o lipídio ele é insolúvel em água, ele não vai para a água. Entende, Rosângela? Ele acaba ficando um Entendi. alimento mesmo. Então, voltando aqui a falar do colesterol, tá, gente? E aí, ó, vou dizer o que é que a gente tem de mais desafio, tá? Então, imaginava-se que vinha da alimentação, depois a gente foi percebendo que não, que uma parte o organismo produzia, outra parte era da alimentação. Hoje, a gente tem pesquisa que diz 50%, 60% do organismo, 40%, 50% da alimentação. Outros trabalhos já dizem, não, é 80% do organismo e 20% da alimentação. Eu vou dizer o que a gente tem mais debatido hoje. É assim, ó, existem questões genéticas na produção de colesterol. Então, a partir do momento que existem questões genéticas, não dá para se criar um padrão, dizer que todo mundo é 50% do organismo e 50% da alimentação. Isso vai alterar, tá, gente? E daí, por isso que eu digo, apesar da gente ter estudado muito colesterol, ainda tem muito o que se estudar. Então, uma pessoa que tem colesterol elevado, ela vai realmente precisar descobrir como é que a produção do colesterol ocorre no corpo dela, se é muito mais pela alimentação ou pelo corpo, e como é que ela vai poder estar lidando no controle dessa estrutura química. E não tem nada a ver também com a pessoa ser magra ou ser gorda. É um outro tipo de estereótipo que se cria do colesterol que não é verdade. Tá? Existem pessoas magras que têm o colesterol elevado, existem pessoas que são consideradas com a massa maior que têm o colesterol baixo. Isso não tem associação direta, tá? E tudo isso tem a ver com esses rapazes chamados LDL, que são lipoproteínas e LDL. Então, antigamente, tem muitos estudos pensando assim, como barrar a produção do colesterol. Muitos, muitos, muitos. Inclusive, os medicamentos são muito dentro dessa linha. Porém, atualmente, vem se pensando o seguinte, e se a gente começar a trabalhar como produzir mais a lipoproteína? Tá? Que é esse rapaz. Como é que a gente faz para aumentar ele? Então, estão aí, né, estudando, trazendo, enquanto isso a gente vai tentando lidar com ele, lembrando que consumo de carne tem colesterol, consumo de banha tem colesterol, consumo de leite tem colesterol e a gente precisa consumir com moderação. E quem tem dislipidemias, né, que é um colesterol elevado, não pode tratar isso sozinho, tem que procurar realmente profissional para combater isso aí e não se colocar naquela coisa assim, meu Deus, eu vou ter que parar de comer tudo de origem animal, tá? Existem pesquisas que dizem o seguinte, quando você faz com que o corpo não tenha por muito tempo um componente químico, vamos supor, você tira o colesterol do corpo durante muito tempo você tira. Você tira o ovo, você tira a carne, você tira a origem animal. O dia que você dá, o corpo está tão ávido pelo aquele macronutriente que ele começa a absorver de uma forma desesperada, tá? Então, é preciso realmente ver como é que você reage a esse tipo de componente químico, tá? Não é tão simples assim. E o consumo dele, a gente vai precisar dele, como a gente já comentou, para a formação de hormônios e não tem vitamina D sem colesterol.
é o colesterol presente em nossas células que vai receber os raios solares e se transformar em vitamina D, tá, gente? Mas eu quero voltar aqui nos compostos bioativos, nas oleaginosas, e dar ênfase aos fitosteróis. Fitosteróis que só encontramos em fonte vegetal, em especial nas oleaginosas. Eles hoje também têm sido vendidos assim em cápsulas, óleo de linhaça, óleo de chia, óleo de cardamomo, tá? O que pode ser adquirido comendo apenas sementes, certo? Então, tentar adquirir ele de uma maneira mais in natura é o caminho que é indicado pelas nutricionistas, e eu trago também essa informação delas. Esses componentes têm tocoferóis, que é a vitamina E, também a vitamina E é muito presente na nossa alimentação. Muito, muito, muito. Grande falta mesmo, até porque precisa de outras biotransformações, é a D, a vitamina a vitamina do complexo B, porque a vitamina E, vocês vão ver numa tabela que eu trago ali no final, muitos óleos vegetais foram enriquecidos com vitamina E, porque ele também ajuda a prevenir oxidações, então eles estão lá bem presentes, mas está lá. E os compostos bioativos, compostos fenólicos, carotenoides, tá? Tudo isso aí são lipídios, são fontes de lipídios que vão nos trazer esses componentes. Eu quero falar da banha, e aqui, ó, o que eu quero falar da banha? A banha, olha como a banha, ela tem uma quantidade de gordura saturada menor do que o coco. A banha em 100 gramas, tá? Ela vai ter 20 gramas de gordura saturada. De monoinsaturada, ela vai ter 22,2. De poliinsaturada, ela vai ter 14,6. Foi um outro alimento que passou por uma demonização, a coitada da banha, tá? E a gente vai avaliar a composição química da banha, ela tem muito mais componentes insaturados do que saturados. Então, se ela tem uma quantidade legal de gorduras insaturadas, a probabilidade dela ajudar na retirada de gordura na corrente sanguínea da gente é maior. Só que como qualquer outro lipídio, como qualquer outra gordura, não é para só comer banha, tá? Então, sempre a gente vai estar associado ao consumo moderado, porque a banha é um alimento de origem animal. Sendo um alimento de origem animal, ela vai ter colesterol, certo? Ela vai ter esses componentes químicos. Aí as oleaginosas, novamente, que eu já falei bastante, aqui é uma indicação diária, né, de consumo de 20 a 30 gramas por dia, além de proteínas, fibras, vitaminas, a gente vai ter fontes de sais minerais, zinco que é um micronutriente que quem não consome carne tem deficiência, pode estar suprindo pelas oleaginosas, potássio não, vários vegetais têm, manganês, ferro, cobre, selênio, tá? E eu queria falar de qualidade dos óleos, para a gente entrar em pontos mais práticos. Toda gordura, qualquer ela que seja, ela vai sofrer o que a gente chama de rancificação hidrolítica. Às vezes eu vejo algumas propagandas, professora, a manteiga ghee, não sei se alguém já ouviu falar aqui da manteiga ghee. A manteiga ghee não sofre rancificação, não só sofre sim, sofre rancificação, qualquer gordura sofre rancificação, sofre oxidação. A diferença vai ser a estabilidade daquelas ligações, que é o que a gente vai aprender daqui a pouco. Quando você aumenta essa estabilidade, então, por exemplo, quando eu pego uma manteiga e eu faço um aquecimento brando nela e eu vou transformando ela em ghee, eu vou tirando componentes químicos, eu vou tirando proteína, eu vou tirando a lactose, e como você vai deixando somente a gordura, que são compostos químicos semelhantes, a ligação e estabilidade deles é maior, mas não significa que não vai sofrer oxidação. Vai sofrer oxidação, e essa oxidação, ela tira a qualidade daquele óleo, porque você perde componentes, entre eles as vitaminas que aquele óleo possa ter, ou gorduras que seriam benéficas para o nosso organismo. Nessa oxidação, você perde a característica, né, de insaturação que esses componentes químicos têm. Então, não é assim, todas as gorduras vão sofrer rancificação. E a gente pode diminuir essa rancificação, é diferente. Como? Protegendo da luz ou utilizando a temperatura menor. Então, os óleos vegetais industriais, né, gente, é assim, ó, a galera já usa um antioxidante ali junto, ou na embalagem ou no alimento, vai ter.
Mas quando você faz, por exemplo, uma manteiga em casa, você não está colocando um antioxidante. Então, você vai precisar proteger aquela manteiga do calor da luz. Então, você vai precisar guardar ela na geladeira, né? Como a manteiga também deve ser guardada sob refrigeração. E daí eu vou começar a entrar em pontos práticos. Primeiro ponto prático. Como é que eu escolho um óleo para fritura? Então, tem uma informação técnica para isso, que é chamada de ponto de fumaça. Quanto maior o ponto de fumaça, melhor será aquele óleo para fritura. É diferente de um óleo para comer in natura, tá, gente? É diferente. Então, por exemplo, vou dar um exemplo do azeite, que o azeite é muito consumido de forma in natura. O ponto de fumaça do azeite é 191 a 206, vai ser em torno disso aqui. É um ponto de fumaça relativamente elevado, porém não é tão elevado como outros pontos de fumaça. Então, por exemplo, se eu pegar uma gordura da palma, que chega a 232, se eu pegar uma gordura de um óleo de milho, que chega a 213, um óleo de girassol, 246, um óleo de canola, 233, então o azeite de oliva vai estar com um ponto de fumaça menor. Tá? E por que que o ponto de fumaça ele é importante? Nessa temperatura, esse lipídio ele libera substâncias tóxicas e essa substância tóxica, vou dar ênfase só à agroleína, tá? Ela é cancerígena, tá? Não vai ter só agroleína, vai ter ésteres, cetonas, aldeídos, mas o problema tá nesse rapaz, a agroleína. A agroleína, ela já é comprovadamente cancerígena. Então, do mesmo jeito que do mesmo jeito que as nitrosaminas. Então, você não pode usar um óleo para fritura que tem um ponto de fumaça muito baixo. Por exemplo, manteiga tem 110, não é para fritar. Margarina, 150, não é para fritar, tá? Até porque as frituras geralmente elas vão ocorrer entre 180 e 190 graus, tá? Então, é diferente de um óleo para comer, é o que eu digo sempre. Você vai usar um óleo para quê? Então, essa é a pergunta. Vou usar um óleo para fritar. Eu sei que muita gente não cria resistência com essa informação, mas muitas vezes óleos que têm bons pontos de fumaça são óleos vegetais, tá? A banha também tem um ponto de fumaça legal, 185 a 200, mas eles são superiores. A gente vai ver outros problemas que ele tem, mas eles são superiores em relação a essa informação técnica. Pergunta, gente. Olha, a manteiga ghee ou a primeiro, manteiga ghee clarificada é a mesma coisa? E segundo, qual o ponto de fumaça dela muda? Muda. É uma das vantagens dela. O ponto de fumaça da manteiga ghee, da manteiga clarificada, são muito parecidos. Eles vão estar ali entre 230, 232, tá? Nilva, eu vou dizer assim, ó, a diferença delas duas, né? Eu vou eu vou falar assim, ó, tecnicamente falando, praticamente não existe diferença. O que vai existir é assim, como é a manteiga indiana, os indianos e quem traz essa manteiga com essa propaganda gosta de diferenciá-la e diz assim, não, essa é a ghee, essa é de origem indiana, clarificada é todas as outras, tá? Mas eu paro para observar a técnica de produção das duas, meu Deus do céu, é assim, muito parecida. Tá? Qual é a vantagem dela? Por isso que é um ponto da minha aula ali. Elas têm um ponto de fumaça elevado. Então, você sai de 110 para 230. Aí é muito vantajoso para fazer molho, para fazer fritura, é muito vantajoso. Maravilha. E aí vem essa pergunta de qual o melhor óleo, gente. E a gente falou do azeite de oliva, da banha. Oi? Ah, desculpe interromper um pouquinho. Professora, eu não entendi bem esse ponto de fumaça. Desculpa. Não. Ponto de fumaça é assim, ó. Quando você aquece um óleo, ele vai ter uma temperatura em que ele sofre uma deterioração. Nessa deterioração, ele vai liberar uma substância chamada agroleína. Essa substância agroleína, com essa quebra desses componentes, o glicerol, que é um dos principais componentes dos óleos, ele é uma substância cancerígena. Então, quando a gente vai fritar algo, que a gente vai usar um óleo, o importante é que essa temperatura de deterioração daquele óleo ela seja elevada para que ela não seja alcançada.
A gente não quer atingir ela, Quer entendeu? passar Então, dela. a gente quer ficar abaixo dela, na realidade. Ah, abaixo dela, né? Abaixo dela, a gente quer ficar abaixo Tá, dela. tá. Porque se a Tipo gente, assim, por exemplo, vai fazer uma fritura, vamos fritar um pastel. A temperatura de fritura, ela vai estar entre 180 e 190 graus. A fritura de um pastel. Se eu for pegar uma manteiga, o ponto de fumaça da manteiga é 110. Só que para eu fritar aquele pastel, eu tenho que chegar a 180. E em 110, a manteiga ela sofre deterioração e vai formar agroleína. Então, eu vou estar fritando e absorvendo um componente químico que vai fazer mal para a minha saúde, porque eu estou usando uma gordura que tem um ponto de fumaça baixo para o que eu quero. tá, entendi disso. Tá bom. Entendeu? Aí, ó, Entendi. entendeu? Aí, por exemplo, se eu pego um óleo de canola, o ponto de fumaça dele é 233. Se eu estou fritando a 180, 190, eu não vou chegar aqui tão facilmente. Como eu não vou chegar aqui tão facilmente, eu não vou formar esses componentes químicos que são maléficos para a minha saúde. Sim, tá. Tipo assim, e essas receitinhas básicas que a gente faz? Tipo, a gente vai fazer um molho branco. Pelo menos as receitas que eu tenho, eu uso margarina, manteiga. Aí eu preciso, tipo, aquecer ali, fritar a manteiga, porque eu vou precisar fritar a farinha de trigo na manteiga. Isso não é, tipo, o derretimento ali da manteiga não chega a alcançar esse ponto de fumaça para liberar essa. Ok, vou te responder. A manteiga, ela consegue começar um derretimento, que é uma das vantagens dela em relação à margarina, tá, gente? Adorei essa pergunta que eu vou aproveitar para falar isso. A manteiga, ela tem uma temperatura de derretimento de 36, 38 graus, é a temperatura do nosso corpo. É uma das vantagens dela em relação à margarina. Então, quando a gente ingere manteiga, na temperatura do nosso corpo, ela já não fica sólida, ela já vai estar semissólida, já vai estar fluida. Essa fluidez, ela é importante. A margarina, ela começa o ponto de derretimento a 45, que não é a temperatura do nosso corpo. Então, a margarina no nosso corpo, ela sempre vai ficar semissólida. É uma desvantagem. Quando eu vou fazer molho, aí eu vou para a sua pergunta. É só que eu aproveitei para dar essa informação. Quando eu vou fazer molho, tem muitas receitas de manteiga. E a gente precisa controlar o derretimento dessa manteiga para que ela não forme uma fumaça branco-azulada, tá? Para que ela não chegue na temperatura de 110. Porém, o que é que eu trabalho com os meus alunos no IFSC, quando a gente trabalha com molhos? Eu gosto de trabalhar com a manteiga clarificada, a manteiga ghee. Eu gosto de fazer ela porque ela é muito simples de fazer, eu vou falar já já dela. E ela é maravilhosa para fazer molho. Não é que eu tô. Você faz ela com a manteiga. Só que você aumenta o ponto de fumaça dela e esse molho ele fica bem melhor, ele fica mais líquido, ele fica mais saboroso, você não erra o ponto do molho, né? O pessoal da gastronomia trabalha muito com a questão da gente não errar o ponto do preparo, e pode fazer com a manteiga, pode, mas quando a gente está com a manteiga clarificada, né, o agui, como também é conhecida, ela é fantástica para fazer esse tipo de molho, tá? Consegui lhe responder? Ou viajei muito? Não, não, foi perfeito. Obrigada. Ai, olha, deixa eu aproveitar que voltasse ali para a tabelinha. Se a gente olha essa tabela considerando esse parâmetro, o ponto de fumaça, o melhor para fritura é o girassol, então, né? É o girassol. Beleza, vou voltar a ele. Assim, Eu tinha banido o bichinho da minha dispensa. Peraí, Nilva, peraí. Deixa eu chegar em outras informações. Mas meu pai do céu. Ele tá na minha lista de bons. Pode perguntar. Mas qualquer fritura, tipo pastel, peixe, batata frita, tudo. Em qualquer lugar, frigideira, fritadeira, panela, em qualquer lugar. Em tudo, né? Panela de barro, não sei. Gostei, Preta. Muito bom. Lenha, elétrico, tradicional. Maravilha, para tudo. E Leilane que está aí na Bahia, se eu não estou enganada, né, Leilane? Olha, gente, o ponto de fumaça do
232. Ó, por isso que o pessoal... Damos muito dendê aqui. Ó, Farofa, peixe. é por isso que o pessoal come muito acarajé, aí, ó, tá vendo? E tem vivido muitos anos. Pois é, né? Acarajé, tem coisa de. Tem uns que tem no molho com peixe, com camarão, com tudo que tem umas vitaminas boas aí pra nós. Olha aí, tá vendo, gente? Ó, que a gente muitas vezes não dá valor ao nosso dendê, tem um ponto de fumaça elevadíssimo, tá? Menina, eu trabalho na casa a minha patroa é baiana, menina, assim, ó, precisa ver a comida que ela faz com óleo de dendê. Eu nunca tinha comido. Bah, é uma delícia, né? Eu não sei fazer nada. Ela tá me ensinando. Olha Ela aí, faz uma farofa com óleo de dendê que, olha, meu Deus, é dos deuses mesmo. maravilha, maravilha. Agora, oi. Falando em Nordeste, e a manteiga de garrafa nessa história? Vamos falar dela, já já vou falar dela. Mas ela tem um ponto de fumaça elevado também. Ok. Ó, gente, vou aproveitar para chamar a atenção de uma coisa aqui. Se eu levo em consideração só o ponto de fumaça, até a gordura hidrogenada dela se sai bem. Tá vendo? Porque, gente, tudo que a gente manipula e quer dar característica, a gente. Quando se quer, tem dinheiro e pesquisa, se dá, gente. Se dá. Ó, observa como ela chegou alta aqui. Mas a gente precisa lembrar que tem trans. Ela tem gordura trans. Tá? É o que eu quero mostrar a vocês. São vários detalhes e a gente vai observar todos. Ela tem gordura trans, tá aqui. Tá? E aí, para responder qual é o melhor óleo, eu pergunto. Vou trazer detalhes para a gente chegar nessa resposta. Primeiro, quanto é que aquele óleo, lipídio, vai ter de saturado, de insaturado e de trans? Aí eu já vou dar uma regra número 1. Corra de trans. Não dá mais para comer nenhum alimento que tem gordura trans, gente. Não dá mais. Eu não sei porque só vai ser abolido em 2022. Já era para ter sido abolido, tá? Corra de trans. Segundo, se tem colesterol, não é porque se tiver não vai usar, é que se tiver você precisa ter cuidado, porque voltando à nossa aula de segunda-feira, toda fonte de origem animal e quem consome carne já consome colesterol. Pedaço de carne, seja magro, seja gordo, vai ter colesterol, tá? Então, se o óleo vegetal, o óleo, a gordura, perdão, óleo vegetal não vai ter colesterol, não vai ter. Se a gordura que você vai usar, ela tem colesterol, você precisa ter moderação nesse consumo. Ah, professora, eu vou usar banha. Banha tem colesterol. Tem um bom ponto de fumaça, mas tem colesterol, então tem que ter cuidado. Se há essa daqui se tem 2 critérios que eu digo hoje que são determinantes para a escolha de um óleo, vai ser os ômegas, e o ômega 3 é um deles, e o ponto de fumaça. Esses 2, para mim, assim, eles estão no topo das minhas escolhas. Aquele óleo tem ômega 3 ou é igual a todos os outros que só tem ômega 6? Porque assim, ó, gente, ômega 6 a gente vai descobrir que praticamente todos têm. Tá? É diferente de gordura, estou falando de óleo. Óleo, praticamente todos vão ter. Gordura, vamos supor, manteiga, às vezes não, a margarina, a depender de como ela foi processada, ela pode não ter ômega 6, tá? Então, hoje, a gente já tem um consumo tão elevado de ômega 6 que eu digo assim, ó, foquem se o óleo tem ômega 3. Isso vai ser um ponto para a escolha se você quer pagar alto por aquele óleo, tá? Compostos bioativos são interessantes, mas a gente vai ver na nossa aula de frutas e hortaliças que as frutas e hortaliças têm muito compostos bioativos, tá? A gente pode ter fontes de compostos bioativos por meio de outros alimentos, mas as gorduras também trazem. Se quer comer composto bioativo, eu quero composto bioativo. Foca em oleaginosas, não em óleos. Oleaginosas, foca em frutas e verduras, tá? Para que eu quero? Não dá para fritar nada com ponto de fumaça baixo. Isso aí você tem que correr disso, tá? Preço, como eu falei, o óleo de gergelim, ele tem características maravilhosas, mas ele não é acessível à população, tá? E isso aqui é uma questão que faz parte do nosso curso, tá? Se é ambientalmente seguro e sustentável. Quando eu estou querendo falar de seguro e sustentável, aqui entram outros dilemas, entram outros problemas, entre eles os óleos transgênicos, o desmatamento que é feito para se produzir somente aquele tipo de oleaginosa, tá? E daí, se você quer ter uma visão
crítica dentro do que você come, você vai precisar levar em consideração também se é o vegetal utilizado para a obtenção daquele óleo, se ele destrói o meio ambiente ou não, tá? Então, são coisas que a gente vai poder considerar. Observe que a gente, não só eu aqui, isso aqui eu fiz junto com as meninas, o que é que a gente poderia levar em consideração para a escolha de um óleo. E aí, para dar respostas, a gente fez uma tabela. A cor verde é um aspecto positivo, a cor vermelha é um aspecto negativo, e a cor branca, tanto faz, tá? Vamos para essas respostas. Vou pegar a gordura vegetal hidrogenada, que ela, ó, se eu observar ela tem 25% de gordura saturada, é baixo. Ela é baixa, se eu pensar em gordura saturada. Mas ela tem gordura trans, aqui já está fora. Tem gordura trans, já está fora. Margarina com gordura hidrogenada tem trans, já está fora da nossa lista, gente. Se tiver trans, já está fora. O que é que acontece nos óleos vegetais? Óleo de soja, óleo de girassol, óleo de milho, canola, oliva, eu vou pegar eles aqui. Eles não vão ter gordura saturada porque há todo um tratamento. Eles não vão ter gordura trans, ou vai ser quase zero, porque essas indústrias já estão espertas, muito espertas, tá? Colesterol não vai ter nunca, não é porque não tem, é porque é vegetal, não pode ter colesterol, tá? Então não vão ter. Diferente da banha, e uma das desvantagens da manteiga, vai ter colesterol, manteiga, tá? Vou falar da manteiga, né? Mas ela tem colesterol, certo? Então, ó, ele não tem. Aí vem um diferencial hoje dos ômegas. Observe que a gente botou ele um pretinho maior. Canola tem ômega 3 e soja tem ômega 3. Não porque a fonte vegetal tenha. Isso aqui é adicionado facilmente. É o que eu digo. Às vezes eu converso com as meninas e eu digo, ó, azeite de oliva não tem ômega 3. Quando a galera quer se adaptar à demanda, ela se adapta muito rápido. Então, esse óleo de girassol, óleo de milho, qualquer outro óleo que ainda não tem ômega 3, se eles quiserem, eles colocam facilmente. A questão toda é que esse parâmetro hoje, ele virou um parâmetro de se cobrar um preço muito elevado. Só porque tem ômega 3, coloca o preço do óleo lá em cima, tá? Mas é uma definição hoje para comprar um óleo, tá? Então, essa foi o que a gente encontrou, né? Que eles já fizeram, essa indústria que ela é terrível. Ela já colocou ômega 3. As vitaminas, como eu falei a vocês, vitamina E é muito presente em óleo vegetal, praticamente todas vão ter vitamina E. Compostos bioativos também é facilmente adicionado, mas vem o nosso questionamento quando a gente trabalha com alimentos saudáveis e sustentável, né, ambientalmente correto. Grande parte da soja hoje ela é transgênica, nós temos 95% de soja transgênica, tá? E aí, por mais que ela tenha características boas, vem a nossa posição, será que vale a pena? Tá? O óleo de girassol, ele ainda não ficou, mas isso aqui não demora não, viu, Nilva? Isso aqui não demora. Ele não é transgênico, mas ele não tem ômega 3 ainda, vou dizer assim. Óleo de milho, boa parte é transgênico. Óleo de canola, boa parte é transgênico, tá? O azeite de oliva, não quero decepcionar ninguém, mas ele é um bom óleo, o ponto de fumaça dele é 191, ele tem ômega 6 como todos os outros, certo? E vem a manteiga, vou falar um pouco da manteiga. Ela tem saturada, ela não vai ter trans, ela vai ter colesterol, ela não tem nenhum dos dois ômegas, a manteiga não tem ômega, mas ela tem vitamina A, por exemplo. Ela não vai ter compostos bioativos, tá? E uma das outras vantagens é que a gente pode produzir ela aqui mesmo no Brasil. Então, aqui, gente, é uma tabela para ajudar vocês a tomarem uma decisão na escolha dos óleos, tá? Óleo de coco, 90% de gordura saturada, lembra que eu falei para vocês? Não tem trans, não tem colesterol, é vegetal, mas ó, não tem nada, não tem ômega 3, nem 6, não tem vitaminas, e estava na maior propaganda aí, tá? É o que a gente tem de informação hoje, certo, desses óleos, tá? Isso pode alterar, porque a partir do momento que há crítica à demanda, há também uma tentativa de atender, mas isso aqui é para ajudar vocês a decidirem na escolha de um óleo para vocês consumirem a partir de agora. Consegui responder alguma coisa? Paula do céu. Eu tenho uma pergunta, professora. Manda, meu querido. O óleo de canola. Canola é exatamente o que, professora?
Ah, tá. Porque eu vi dizer que não, que era algo inventado pela indústria, um comentário assim. E uma outra coisa, o que é a canola, então? E assim, analisando ali que grande parte dos óleos, eles têm transgênicos, né? Principalmente milho. Eu queria, não sei se você consegue me dar uma informação, assim, uma luz, do que na indústria representa empregar um milho transgênico? Assim, é de fato muito lucrativo? Tem uma diferença muito grande para uma indústria trabalhar com milho transgênico e trabalhar com milho de uma origem que não é transgênica, do modo tradicional? É muito diferente isso do ponto de vista econômico? Tá. Não sei se tem essa informação também. Aham. Vou começar pelo óleo de canola, tá, gente? A grande crítica à canola é que a canola, ela não seria uma planta que surgiu como a soja ou como o milho, né? Ou como qualquer um outro vegetal. Ela foi realmente desenvolvida e a gente teria uma planta, entre aspas, que nasceu de experiências. E em cima disso há muitas críticas em cima da canola, mas eu até comento com a Elinete. A minha sorte é que eu e a Elinete, a gente, além do trabalho, nós temos uma amizade. E a Elinete concorda comigo, porque ela também trabalha com óleos. Mas o problema é que a gente chegou hoje num nível de conhecimento da canola, que a canola, ela se apresenta superior a outros óleos vegetais, apesar de não ser uma planta que tem um caminho percorrido igual aos outros vegetais. Tá, Diego? Então, lhe dando a informação que eu tenho de estudo e não é só meu, tá? Se a Elinete estivesse aqui, eu sei que ela diria a mesma coisa que eu estou dizendo, porque a gente ministra aula juntas. Os estudos demonstram que a canola é segura para ser consumida, tá? É o que a gente tem hoje. Sobre a transgenia, né? Eu já parei para ler bastante, estudar bastante, para não cair. Eu gosto de fazer críticas bem fundamentadas, eu não gosto de fazer críticas aleatórias. Então, eu procuro realmente ler para fazer a crítica. E a transgenia, dos problemas da transgenia é que a gente ainda não sabe as consequências desse tipo de matéria-prima no nosso organismo. Possa ser que não tenha nada e possa ser que tenha alguma coisa. Se eu conversar com o pessoal da agronomia, eu tenho colegas de agronomia, eles dizem: olha, Paula, a transgenia sempre aconteceu na história da agricultura do mundo. Só que ela acontecia a passos lentos, naturalmente isso ia acontecendo. E agora o homem interfere, o homem acelera aquilo ali. E aí, nessa aceleração, eu sempre digo assim, a matéria-prima, eu tenho esse pensamento e eu fico muito feliz quando eu vejo pessoas de renome terem esse pensamento. A matéria-prima, o alimento, eu não vejo problema nele, mas eu vejo problema na interferência do ser humano. Porque às vezes a interferência, ela não é uma interferência somente visando a formação de um novo produto ou de baratear um produto. Existem outros interesses. E te respondendo, é muita vantagem a gente que eu digo, né, quem já trabalhou na indústria, no meu caso, trabalhar, porque a gente tem uma colheita certa, segura, controlada, então não vai correr o risco de não ter aquela matéria-prima, ela vai dar, entendeu, Diego? Entendi. Chega lá o estoque, chega a matéria-prima, a indústria consegue produzir o óleo. Isso. É diferente de depender de uma produção orgânica que vai chegar, talvez venha, talvez não venha, aí vem a influência do tempo, condição climática, aí não tem o estoque, não consegue produzir o óleo. E com isso o transgênico só continuar produzindo. É certo. Tá, fora, tá. Tá, não, faz sentido. É um perigo, acho. Tudo bem. Ótimo, obrigado. Está esclarecido. Eu que agradeço por sua participação e pergunta. Tá? Então, tem essa tabela para ajudar vocês. Digo, gente, essa tabela ela pode alterar, tá? Vamos ficar espertos aí as mudanças.
Sugestões que nós pensamos juntas, né, nós professoras. Avaliar para que você quer aquele óleo, se é para comer de forma in natura, se é para comer frito. O azeite de oliva, ele é maravilhoso, gente. A gente até escreve aqui, saltear, guiçar, selar, refogar, temperar, ele é ótimo, tá? Emulsões e cremes, que é o que eu estou falando, a gente observar as características daquele lipídio. Emulsões e cremes é muito bom fazer com manteiga clarificada, manteiga ghee, manteiga de garrafa, que eu vou falar também. Frituras, ficar esperto no ponto de fumaça do óleo que você vai escolher. Se tiver gordura saturada, observar se tem moderação, e às vezes a gente começa essa aula e a primeira coisa que se diz, eu acho que o azeite de oliva é o melhor. A gente percebe que não vai ter um óleo assim perfeito, tá? E na dúvida, sempre que a gente tem dúvida, é uma regra hoje, vamos diversificar a alimentação, que aí a gente vai estar... a gente não fica sujeita a um só tipo de fonte de alimento, mas aí nessa diversificação a gente acaba oportunizando do nosso corpo ter diferentes macro e micronutrientes, certo? Então, isso é importante da gente sair daqui sabendo disso. Eu queria falar da nata, as meninas estavam falando de manteiga aí, e eu vou falar... Olha, Oi! antes de tu entrar na nata, só um pouquinho, deixa eu te dizer. Primeiro, falar que tudo que eu busco nessa vida é autonomia, né? Autonomia de pensamento, sobretudo por isso que eu estou aqui fazendo esse curso. E estou aprendendo, estou amando, amando, amando. Aquela tabela lá tá maravilhosa, aquela colorida lá, vermelho, branco azul, e ver, tá maravilhoso isso, mas eu vou ter que estudá-la, assistir a aula mais trocentas vezes. Eu estava louca para te perguntar, apesar de eu querer autonomia, eu dizer assim, ó, eu quero ir contigo no supermercado para ver o que tu compras, para saber o que é legal, né? Afinal de contas, qual a síntese dessa tabela? Aí tu me mostrasse essa tabelinha ali das sugestões. Pronto, já resolveu grande parte do meu problema. Só tem uma coisa que eu não consegui resolver. O que eu faço com o diacho do óleo de coco, que eu me matei aqui pesquisando preço e brigo com a mulher da feira quando ela aumenta o preço lá. O que eu faço com esse óleo de coco que eu tenho aqui na minha despensa, pelo amor de Deus? Que raiva! Olha, Nilva, eu já vi que eu ganhei a aula de esclarecer o óleo de coco, né? Deixa eu ver se eu trouxe ponto de fumaça dele aqui, né? Nossa senhora, não, ele não serve para nada, caramba. O que eu vou fazer com ele? Botar no cabelo? Pode? Não, o cabeleireiro disse que é retardamento mental botar no cabelo, porque no cabelo não se bota coisa vegetal, enfim, não sobrou nada. Pois é, gente, é essa a questão. Mas olha, Nilva, você já vai sair daqui com outras... só o fato da gente quebrar algumas regras que existem aí, eu já acho que é a nossa função. Então, estamos bem, tá? Aqui em casa também tem um pote que a filha comprou na geladeira, eu sempre vejo ele lá e eu fico pensando o que é que ela vai fazer com aquele óleo de coco. Professora, Oi. eu queria só fazer uma pergunta que eu entrei um pouco atrasada na aula, desculpa. Mas eu queria que a senhora falasse sobre o óleo do bagaço da azeitona, que eu andei pesquisando e vi como uma boa opção, né, no lugar dos outros óleos vegetais, no caso, canola, enfim. Eu achei até uma opção bem saudável. É que assim, o azeite de oliva é a prensa da azeitona, correto? Tudo bem? Essa prensa, geralmente, ela é de forma fria, como a gente chama. O bagaço dela vai ter o resíduo do óleo, tá? E aí, nesse caso, não é, provavelmente, esse bagaço, para tirar ainda alguma coisa dele, essa prensa vai ter que ser quente. Ela não vai poder ser mais fria. Você não vai conseguir tirar nada, vai ter que aquecer esse resíduo aí. É um resíduo, né, que você está falando? Sim, é o resíduo. É o resíduo, com Que certeza. seria, no caso, seria a última prensagem, né? O bagaço seria a última prensagem da azeitona. Eu sempre digo assim, quando eu penso em prensagens,
claro que a quente você tem perdas, tá? Mas só em ser prensagem já é maravilhoso. Só que você vai cair aqui, ó. Ele vai ter o ômega 6 como qualquer azeite de oliva, né? Mas você hoje no Brasil, no mundo inteiro, no Brasil, a gente tem uma deficiência enorme de ômega 3. A gente vai estar faltando o ômega 3, que é uma das coisas que eu quero que vocês lembrem bastante quando sair dessa aula. Nós precisamos urgentemente comer ômega 3 na nossa alimentação atualmente. Entendeu? Sim, professora. Gente, Olha, só bem Oi. rapidinho, eu juro. Olha só, fala para tua filha esse vidro que está lá na geladeira. Hidratante para os pés, a Patrícia está ensinando, Patrícia Baron. E eu lembrei aqui que as ginecologistas têm falado de usar como hidratante íntimo. Então, precisamos pesquisar se isso pode, de fato, né? Porque é uma boa função, vamos combinar. Ô, gente, eu tenho que voltar aqui para ler o chat, não posso esquecer, tá? Olha, e sobre o óleo de abacate, ele tem ômega 3? O abacate, ele é mais rico em ômega 9, que a gente já produz. Ok, obrigada. Gente, eu vou dizer uma coisa a vocês, assim, ó, quando o processo, a gente tem uma ideia, tá, que tudo que é um processo industrial é ruim, e também não é assim. É por isso que eu digo assim, vamos ver bem direito aquele processo, para ver o que é que ele tem de bom ou não, tá? E um dos processos industriais que eu particularmente posso explicar aqui e digo a vocês, não vejo nenhum problema, é o de produção da nata. Vocês estavam falando de pegar a nata todo dia, eu já fiz isso muito na minha vida, gente. Eu fui criada no interior. E fazer isso é normal para quem é criado no interior. Para fazer biscoito de nata é maravilhoso. Só que o processo de retirada da nata de um leite é um processo físico, não é um processo que envolve nenhuma substância química. É uma centrifugação. Então, para quem conhece, é uma rotação que se faz no leite e você consegue tirar o mais pesado, que é a gordura, do líquido, que seria o restante do leite. Então, a nata adquirida industrialmente, ela pode pegar a nata para ler o que ingrediente que vai ter. Vai ter nata e provavelmente um beta-caroteno, tá? Um beta-caroteno é diferente de um nitrato e nitrito. Tá, gente? Às vezes eu digo assim, as pessoas dizem assim, professora, tá cheio de química ali. Eu digo, não, mas quem é o componente? Porque é isso quando eu falo de Clay Label, Diego, falando de Clay Label que a gente falou ontem. É isso que eu fico pensando. Quando a gente entra no Clay Label, a gente vai precisar dizer à população o que é bom e o que é ruim. Então, é capaz da população ler nitrato, nitrito lá e não saber que é ruim. E ler beta-caroteno e achar que é ruim, porque beta-caroteno é uma vitamina, tá? É um composto antioxidante. Então, na maioria das vezes, a nata só vai ter nata. Só que para ela não escurecer, eles estão adicionando esse componente que até hoje é que nem pectina. Meu Deus do céu, eu vou fazer um doce, vou botar pectina. Professora, gente, pectina é um carboidrato, é uma fibra. Eu até fiz um podcast com a Elinete para falar da pectina. Já fiz, a Elinete faz comigo para a gente falar sobre a pectina. É que nem a nata, tá? Então, esses conhecimentos, eles são importantes, tá? Então, não tem nenhum problema em você adquirir uma nata industrial, como ela é chamada. Qual é o bom da nata? Vou fazer o bom da nata. É muito legal fazer manteiga da nata, tá? Aqui tem um videozinho, eu não vou passar ele, mas eu quero deixar ele aí para quem quer fazer. Mas a Cíntia maravilhosamente estava descrevendo a produção de manteiga. Você vai pegar uma nata, você vai bater, você vai formar a manteiga. Naquele batimento, você vai expulsar o líquido, você vai expulsar o leite, vai expulsar o que você tem de base líquida e você vai ter a formação da manteiga, tá? Claro, olha, gente, olha o que é que acontece. Você não tem nenhum problema de consumo da manteiga, o seu médico não tem nenhum problema. Se o médico diz a você que você não pode consumir manteiga, quem sou eu para dizer que não pode, tá? O médico, ele é soberano. Se você não tem nenhum
problema, gente, não tem nada melhor na vida do que consumir uma manteiga, do que uma margarina, por exemplo. Você vai ter, se você não tem problema com lactose, não tem problema com proteína, você não tem problema, é diferente, tá? A gente precisa respeitar e entender esse limite. A pessoa, ela tem um problema, ela não pode consumir aquele alimento e acabou, tá? Então, você pode fazer sua própria manteiga em casa, até mesmo porque às vezes a gente encontra elementos diferentes na manteiga que não são interessantes. Então é por isso que eu digo assim: quem tem tempo e quem pode, não se preocupe em comprar uma nata. A nata, ela é tranquila. E da nata fazer a manteiga. E daí, olha a manteiga, gordura saturada, quase 50%. Mono 20,4, poli 1,2. Ela além de ter uma grande quantidade de gordura saturada, ela também vai ter colesterol, tá, gente? Então tem que consumir com moderação, tá? Tá aqui a composição química dela, eu tô trazendo para que vocês saibam como é que ela se comporta. Mas eu vou falar o que é o melhor da manteiga, que é o que eu adoro dela. É fazer, eu nem trouxe, eu nem chamei manteiga ghee aqui, tá? Porque a manteiga ghee é um nome mais indiano, gente, tá? É a que eu gosto de chamar o nome mais genérico, clarificada. Qual é a vantagem? Aqui tem um linkzinho que mostra como fazer a manteiga clarificada. Qual é a vantagem de você fazer uma manteiga clarificada, tá? Então, a vantagem é que você vai pegar essa manteiga, vai botar ela num banho-maria, uma água, sempre vai botar uma água. E você vai começar a derreter essa manteiga vai formar uma espuma. E essa espuma são componentes químicos não semelhantes aos lipídios. Quem são eles? Lactose, proteína, são eles. Essa espuma não é nada mais do que isso. Se você quer retirar essa proteína e essa lactose, você vai pegar uma escumadeira e você vai ficar retirando até clarificar ela bastante. Por que que ela aumenta a estabilidade que a gente falou de rancificação? Você expulsa componentes químicos que não são semelhantes à gordura. Nesse expulsar e nesse retirar, só vai ficar componentes químicos iguais, eles se ligam mais facilmente, maior estabilidade. E qual é o melhor? O ponto de fumaça aumenta gigantemente. Ele está lá em 110, ele vai para 220, 250. Então, para você fazer molhos, é maravilhoso isso aqui, tá? Aqui muita gente diz assim, a manteiga clarificada não tem lactose. Eu vou dizer o que as meninas da nutrição me ensinam. Paula, tem uma quantidade bem pequenininha, a depender da alergia, pode ser ruim, tá? Então, é preciso ter clareza disso aí. Então, eu não gosto de dizer que não tem, eu vou dizer deve ter um nível bem baixinho, precisa saber se seu nível, né, de alergia é alto ou baixo, certo? Mas é fantástico se fazer uma manteiga clarificada, tá? E com muita paciência retirar essa espuma que é formada para que você retire toda a proteína e toda a lactose. Alguém quer perguntar alguma coisa? Sim. Se eu comprar uma manteiga, tá me ouvindo? Tô sim. Sim. Se eu pegar a manteiga que eu compro normalmente no mercado e clarificar ela em casa, o armazenamento dela depois dessa clarificação, o prazo de validade permanece o mesmo ou ele se altera? Primeiro, tudo que você modifica, você altera a prazo de validade. Agora eu vou te falar uma coisa, é sempre bom guardar sobre refrigeração, por causa da rancificação da gordura. Mas nesse caso, a prazo de validade diminui, você tem que consumir um período menor do que o estipulado inicialmente. Sim, com certeza. E Paula, aí, oi? Duas questões aí. Uma, ela tem que ser sem sal, né, para clarificar. E a outra é, antes tu falaste em ambiente sem luz, então é importante guardar em vidro escuro ou não precisa? É interessante, sim. É interessante, Nilva. Muitas das pessoas não ligam muito para isso, mas é interessante ou opaco, como, por exemplo, a embalagem da manteiga, ela é opaca, a embalagem que ela, apesar de ser branca, ela não permite a entrada da luz, entendeu? Ok. E eu vou dizer para vocês, gente, é muito bom para fazer várias emoções gastronômicas. Aqui eu brinco demais. E controlar a temperatura desse banho-maria. Então tá ali em 60, 80, não deixar ferver muito, tá, gente? Então, que quando você aumenta muito a temperatura, você tem reações que você não controla.
Então, para a gente ter uma boa manteiga clarificada, controlar a temperatura do banho-maria é importante, tá? Eu não sei se todo mundo já tem ouvido falar de manteiga clarificada, mas elas existem, né? Nem todo mundo conhece, eu só conheço a Gui, tá? Professora, Oi. eu ganhei uma manteiga de garrafa, né? Daí eu tava lendo que ela é clarificada, não sei se é verdade. Eu só uso assim para refogar o alho e cebola para fazer o arroz ou o feijão, sabe? Não frito nada porque eu também não faço fritura. Mas não sei se ela é boa, se não é. Ganhei, uso pouco, não uso muito. Mas vi que ela é clarificada, é verdade? Falar um pouco da manteiga de garrafa, tá? A manteiga de garrafa, gente, é um produto de séculos e séculos, amém, tá? Ela também ela é feita sobre aquecimento. Qual é a diferença? Muitas vezes esse aquecimento, que é o derretimento da manteiga que a gente estava falando, não há controle. Você vai ver que a manteiga de garrafa, quando ela é feita, ela vai ser aquecida e essa proteína, essa lactose, ela vai receber uma temperatura tão elevada que ela vai formar o que a gente chama de alguns cristais, às vezes até queima, tá? Esses cristais, como eles são chamados, eles acabam se decompondo na panela e aí, depois se peneira e tem a manteiga de garrafa. Então, a manteiga de garrafa, ela vai ter, além da gordura, que toda manteiga vai ter, ela vai ter proteína e lactose. Para ela ser clarificada, como está dizendo aí, é preciso fazer esse trabalho de retirar toda aquela espuma a passos lentos. Porque vou te falar uma coisa que acontece com a proteína. Quando você aumenta a temperatura muito elevada, como é feito na produção da manteiga de garrafa, a proteína ela sofre uma desnaturação. E quando ela desnatura, ela forma esse cristal, tá? Então, na formação desse cristal, ela acaba liberando vários aminoácidos ali naquela emulsão. Então, se ela é realmente clarificada, essa temperatura de produção dela tem que ser muito controlada. Não vou dizer que não é. O que eu conheço de manteiga de garrafa é que não há preocupação em clarificar, não. É tanto que ela é turva, ó. Elas são turvas. Qual é a vantagem dela? Ela tem o maior ponto de fumaça. O ponto de fumaça dela chega a 220. Então, ela tem muita vantagem. Se eu não tiver problema de saúde, eu ainda tenho lactose e proteína. Não tenho problema de saúde, não tenho problema de ter lactose e proteína. A manteiga clarificada, você praticamente não vai ter proteína, né? Que você tira, a proteína e a lactose é muito, muito baixa, muito pequenininha. Na manteiga de garrafa, você tem proteína e lactose e, nutricionalmente falando, é uma coisa boa. Ponto de fumaça elevado, tá? Mais turva, porque não há a clarificação. Eu não digo que eu não comparo esses alimentos, eu digo que são alimentos com características diferentes, finalidades diferentes, e que elas podem ser utilizadas a partir do momento que estão nesse formato, né, para você fazer emulsões, para você fazer frituras de uma forma mais tranquila. E não esquecer das oleaginosas em nossa alimentação, tá? Aqui algumas referências e eu deixei alguns vídeos, tá, gente, para vocês verem aí, estão todos aí. Estou abrindo para perguntas. Olha, já que está todo mundo em silêncio, eu fico falando demais, eu fico meio constrangida, mas colegas, me desculpem, vou falar de novo. Vocês ficaram quietinhos, deu tempo, eu venho. Ó, vou te dizer, eu nunca aprendi tanto em uma única aula. É bem verdade que eu vou ter que assistir a aula umas 5 vezes para conseguir Confirma mesmo, absorver tudo confirmo isso. também. Aliás, 5 não, 10 vezes. Eu vou imprimir vários desses slides aqui, vou colocar pela casa para eu continuar absorvendo, juro. Agora, vou te dizer, eu aprendi tanto nessa aula, quanto eu aprendi em algumas aulas minhas do curso de pedagogia e tal, principalmente aquelas que falavam de Paulo Freire, porque tu conseguiste, além de trazer um bocado de conteúdo técnico e tal, tu traz um tanto de Paulo Freire também, que tem a ver com a tua forma de ensinar, com essa tua amorosidade, com esse teu envolvimento que tu faz. Ah, Paula, tu é show, Paula. Tu é show, só isso, deu, pronto. Obrigada. Verdade, verdade.
Ô, gente, muito obrigada. Estou aqui maravilhada, maravilhada, Nilva. Rosângela também, muito, muito grata. Gente, então eu vi que vocês falaram várias coisas aqui no chat, tá? Eu acho que a gente já conseguiu responder a várias delas. Aí. Ó, então, eu acho que é isso. Quero agradecer a fala da Nilva mais uma vez, da Rosângela. Ai, Nilva, Resumindo, professora, eu não vou mais usar margarina, não vou usar mais óleo de coco, não vou usar mais azeite. Deixa eu ver o que mais, eu não vou usar mais. Não, Preta, não é isso, né? Veja a finalidade para o que você está querendo, tá? O azeite pode ser usado para uma saladinha, não tem problema, tá? E eu quero agradecer, gente, a presença de vocês aqui, quase 2 horas de aula, eu tentei ser mais rápida hoje. É muito bom rever alguns alunos aqui, conhecer outros, tá? Fabrício hoje. Oi, Fabrício, boa noite. Não te ouvi hoje, a Jane também, tá? É sempre bom rever meus colegas, minhas colegas, Nilva, Rosângela, que já estão em diversos cursos comigo, muito bom. E dizer que foi um prazer a gente estar essas 2 noites aqui conversando, mas que eu volto na semana que vem Cris, na outra semana eu volto para a gente falar de frutas, hortaliças, vamos falar de conservas, vamos falar de vegetais e deixar alguma coisa a mais aí. Tá bom? Nilva, agradeço demais as palavras, viu? E olha ali o resumo, Paula, ó. Meninas, o óleo de coco, a única finalidade aí ginecológica, porque para comida acho que não vai servir, não. E os meninos que aproveitem, né, as repercussões dessa finalidade. Professora, Oi, Preta. vou te fazer uma pergunta, eu sei que é da próxima aula, mas diz uma coisa, legumes, eles causam abstinência na pessoa? Tipo rúcula e agrião. Professora, se eu contar para vocês, não é para rirem, tá? Meu Aham. marido e minha filha dizem que eu sou maluca. Gente, eu me acordo de madrugada, eu já não compro mais. Eu me acordo de madrugada com fome, mas não é fome de comida ou fome de pegar uma coisa boa da geladeira, é de comer rúcula e agrião. E, gente, eu não tô grávida não, tá? Antes que alguém comente alguma coisa. Menina, faz muito tempo que eu sou viciada. Eu como de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, de merenda, no café da manhã. Tá entendendo, professora? Isso tem alguma, como é que eu posso dizer, alguma propriedade que te vicia? Eu não conheço que exista, Preta, mas que bom que são matérias-primas maravilhosas. Ter isso como uma vontade de comer, ainda bem que são matérias-primas boas. Eu não vejo problema, tá? Mas, professora, é viciante, eu sou viciada, professora, eu não tenho vício de nada, nada, mas é um vício que eu sinto, parece assim que tem dias que se eu não como, sabe, eu passo mal, eu não sei. O Júnior disse que eu sou maluca, mas, ó, eu não sei. Eu disse que um dia eu iria estudar e iria perguntar isso. Ele disse: "Tu vai passar vergonha". Eu digo: "Não faz mal, eu tenho que Não saber o conheço. porquê, ora". Mas tá aí registrado. Se alguém souber, quem sabe a gente não consegue uma resposta em algum momento. Obrigada, professora. Jane, queres falar ou levantou a mão há um tempo e eu não vi? Não, professora, era para perguntar sobre o óleo mesmo, o óleo do bagaço de azeitona. Ah, tá, ok. Alguém falou aí no chat, sim, sim, a minha filha sugeriu também de fazer um VA, em vez de ser alcoólatras anônimos ou, né, ou alguma coisa parecida, seria o VA anônimos. Então, gente, eu acho que é isso. Uma boa noite. E encontro vocês daqui a uns 15 dias, tá? Beijo, beijo. Nilva, Bem, minha querida, professora, beijo. Tchau, professora, até breve. Tchau a Boa todos, boa noite. Obrigada, Paula. Descanse. Bom feriado, bom feriado. Bom feriado. Hein, professora, só para lembrar, na segunda eu compareci à aula, mas a minha internet estava muito ruim, muito, muito. Eu conseguia assistir assim a pontos, foi bem pouquinhos, eu não conseguia nem falar no chat, de tão ruim que estava a minha internet. Mas eu vi alguma coisa, viu? Tá bom, minha querida, fica tranquila, tá? Tá bom. Beijo, gente.